Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Mais uma vez, é uma honra nós estarmos aqui para cultuar o Senhor, mais uma vez nessa noite. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos 8, 37. Marcos 8, 37 e 38. Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Vamos ler o 36 também, 36 e 37. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nós queremos, com este versículo, lembrar a você que você tem muito valor, que a sua vida é muito importante para Cristo, para nós, a Igreja de Cristo, que o Senhor te ama muito e que o Senhor pagou um alto preço por sua vida, que foi através da morte de Cristo, que foi uma morte por amor, por você, que você, mesmo nas situações difíceis que você estiver passando, você se lembre do quanto Jesus te ama. Mesmo que às vezes não pareça, porque às vezes você está passando por luta, por tempestade, por tantos problemas que às vezes você pensa que Deus se esqueceu de você, mas não. O Senhor te ama. Deus entregou seu único filho por amor de ti. E Deus usa estratégias que às vezes dói, mas que são estratégias para nos atrair para o centro da tua vontade. E através desse versículo também, que nos lembra o quanto é importante uma alma, eu gostaria de motivar a todas aquelas pessoas que têm algum dom dado por Deus para louvar, para cantar, para tocar, para pregar, para orar, a usar isso para de alguma forma ministrar o evangelho, ministrar a palavra de Deus, porque o nosso investimento devem ser as almas. E tem muitas almas sedentas de Cristo, tem muitas almas ansiosas, muitas almas sem paz, sem alegria. E o Senhor tem nos dado unção e autoridade para estar alcançando vidas através daquilo que Ele tem nos dado. Que você se lembre que o investimento da igreja são as almas. E por isso, inclusive, nós estamos aqui nos esforçando para que o culto, a adoração chegue no seu lar, porque nós nos preocupamos com as almas. E cremos que, de alguma maneira, o Espírito Santo vai convencer a você de que Ele é o único e suficiente Salvador. Nós vamos cantar um louvor, Aclama o Senhor. E esse louvor foi escolhido porque, há um tempo atrás, no grupo que eu fazia parte de louvor, eles queriam cantar esse louvor e na hora eu não quis, porque eu achei uma canção tão batida, todo mundo já conhecia. E o Espírito Santo me lembrou que nesse dia um amigo meu chegou em mim e me perguntou por que eu não queria cantar essa música. E eu falei que era uma música muito repetida. E ele me disse assim, que quando ele chegou na igreja, ele ainda não conhecia Jesus, mas quando ele entrou, eu estava cantando esse louvor, Aclame ao Senhor, e ele foi alcançado pelo Senhor nesse dia. Então você, ministro do Senhor, às vezes você acha que a sua adoração, que o seu louvor não está alcançando ninguém, mas o Senhor está usando a sua vida para tocar em outras vidas, para alcançar outras almas. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Com
nós te louvamos, ó Pai, nesta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma chance de estarmos em tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma chance de poder anunciar a tua verdade, mais uma oportunidade de pregar sobre Jesus, mais uma oportunidade, ó Deus, de anunciar o que o Senhor tem feito, de anunciar as tuas maravilhas, de anunciar as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, mesmo no meio dessa pandemia, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por guardar as nossas vidas e cuidar de nós nos mínimos detalhes e todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. É um prazer estar em tua presença. É um prazer, ó Deus, te convidar para estar em nosso meio. Porque se o Senhor não estiver aqui, ó Deus, de nada vale o culto que nós estamos fazendo, ó Deus. De nada vale a mensagem anunciada, porque tudo, ó Deus, é para que o Senhor seja glorificado e para que almas sejam alcançadas para ti, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te apresento as vidas que estão nos assistindo, que elas sejam tocadas, que elas sejam alcançadas, que elas sejam quebrantadas, que elas sejam transformadas, ó Deus, pelo poder do louvor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus, ó Deus, que elas sejam tratadas, tocadas nesse dia, em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo, fique à vontade aqui para conduzir o culto, conduzir a vida do pastor Pedro Paulo, que vai estar pregando agora. Que as palavras que saírem dos seus lábios sejam palavras inspiradas pelo teu Espírito. Que não seja ele, mas que seja o Senhor falando nas vidas aqui, em nome de Jesus, ó Deus. Te entregamos, ó Deus, essa parte inicial de louvor e adoração. E te apresentamos, ó Deus, a palavra que vai ser ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós agradecemos essa oportunidade. Passamos a palavra para o pastor Pedro Paulo. Boa noite a todos. Quem está feliz com o Senhor aí, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar esses dias que nós temos experimentado algo novo do Senhor para nossas vidas. E sem mais delongas, quero orar contigo para que Deus possa ministrar no seu coração, que Ele possa abrir a sua mente, que Ele possa abrir o seu coração para que você possa receber a palavra dele. Então feche os teus olhos neste momento. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, isso aqui é a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Fala em nossos corações, Senhor Pai, porque nós acreditamos que o Senhor continua falando. Amém. Que nada pode te calar, Senhor, que a tua vontade continua sendo feita. Amém. Então, em nome de Jesus, Senhor Pai, ministre sobre a igreja, ministre sobre aqueles que estão assistindo. E eu creio, Pai, que o Senhor, que é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, Senhor Pai, que sonda os nossos corações, o Senhor vai sondar cada casa, cada coração, em nome de Jesus. Amém. Ser com cada um, ó Pai, é o pedido que eu te faço. Desde já te agradeço para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo lá em 2 Reis, capítulo 5. O versículo é o 14. 2 Reis, capítulo 5. O versículo é o 14. Deus tem uma palavra para nós muito conhecida, porém uma palavra que vai tocar e quer tocar em corações, mais uma vez em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como o de uma criança. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, onde fala a história de Naamã. E quem que era Naamã? Naamã era um homem muito importante, era um comandante de um exército inimigo de Israel.
E vai dizer que esse Naamã, ele era famoso não apenas para o povo, era importante não apenas para o povo, não apenas para os seus comandados, mas assim como para o rei, porque através dele, o seu rei, o seu reinado ali, teve vitória contra Israel. Mas aí vai dizer que Naamã, ele mesmo sendo importante, mesmo sendo isso tudo, ele sofria de um mal. Ele tinha lepra. E aí vai uma mensagem muitas vezes nos nossos corações nos dias atuais. Aonde que pode todo mundo ter dinheiro, ter importante, ter estado, ter isso, aquilo. Chega um certo momento que existem coisas que dinheiro que não pode pagar. Esses momentos onde todo mundo é nivelado. E nós vivemos momentos onde que ricos, pobres, pretos, brancos estão passando por dificuldades, estão passando por apertos. Aqui Naamã era um homem importante. Um homem que tinha status, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha fama. Mas não impediu ele de pegar lepra. Vivemos momentos onde que todo mundo está preocupado, onde todo mundo está começando a ficar preocupado com a sua vida, com a sua saúde, porque o rico, pobre, preto, branco, todos eles estão passando pela mesma dificuldade. Isso, irmãos, é o que acontece. Muitas vezes a doença, ela vem, ela nivela para mostrar que eu e você, todos nós somos iguais. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho mais status, eu sou mais famoso, mas todo mundo está passando pelo mesmo problema. Aqui Naamã ele poderia ser famoso porque ele guerreou, ele venceu, todo mundo, o rei gostava dele, era famoso, mas não impediu ele de pegar a lepra. Não impediu ele de também passar por dificuldades. Vivemos momentos que todo mundo está passando pelo mesmo momento. Todo mundo, rico, pobre, todo mundo está passando por este momento. E Naamã ele poderia ser quem fosse. Ele também estava passando por momentos de dificuldades, por momentos difíceis, aonde que ele teve que participar de um momento da sua vida que ele teve que ver que nada poderia pagar, que nada poderia fazer, porque ele tinha lepra. E isso não mudou o seu status, tudo aquilo que ele tinha não mudou a situação dele, ele tinha lepra. Porém, vai dizer que a história que em um dos momentos onde que Naamã ele vai para Israel, ele leva uma menina escrava de Israel. E essa mesma menina, ela começa a falar com a sua patroa, com aquela que estava sob domínio, fala: quem dera que o meu senhor pudesse ir lá para Israel, porque tem um homem de Deus e poderia curar ele. O interessante é que nessa passagem, Naamã ele é muito importante, Naamã ele tem status, Naamã tem poder, mas aí quando vem a dificuldade, nós começamos a dar ouvidos a quem a gente nunca dava. A gente começa a dar ouvidos, muitas vezes, a quem achava que era insignificante. Porque a dificuldade, ela faz isso. O desespero, muitas vezes, faz isso. Naamã tinha dinheiro, provavelmente ele procurou em vários lugares e não achou. Mas ele começou até a dar ouvidos a uma menina, que para muitos poderiam ser insignificante, para muitos poderiam ser nada. Mas em momentos de dificuldade a gente começa a ouvir até aqueles que a gente ignorava, até mesmo aqueles que a gente assim, isso não vai dar nada. E esses são dias que nós estamos vivendo, onde que pessoas estão passando por desespero. E aí é o momento onde a igreja ela vai gritar para muitas pessoas que não estavam dando ouvidos. Para muitas pessoas que achavam que a igreja, que o evangelho não poderia fazer nada. Este é o momento que nós temos como essa criança e falar: existe um Deus que pode, existe um Senhor que pode todas essas coisas. Porque são momentos onde que as pessoas estão sensíveis, assim como Naamã estava. Porque Naamã, em outros momentos da sua glória, ele sendo glorificado por seus liderados, glorificado pelo rei, ele não ia dar ouvido a ninguém, uma serva. Mas Naamã com lepra? Naamã passando por isso tudo? Mas Naamã procurando em tantos e tantos lugares e não conseguindo achar solução para o seu problema? Ele começa a escutar até aquilo que ele achava que nunca ia escutar. Tinha uma menina, tinha uma escrava, e ele começa a escutar: existe um profeta que pode te curar.
Estamos vivendo momentos de dificuldade onde as pessoas estão desesperadas. E aí que nós temos que levantar como a igreja para ser como essa menina e falar assim, existe um Senhor que pode curar. E essa cura não é a cura apenas física, mas é principalmente a cura interior que o Brasil precisa acima de tudo. A cura de dentro que o Brasil precisa mais de tudo. E aí você vê nessa história, depois você lê lá, que Naamã está ouvindo ser uma menina, uma escrava. E ele vai a pedido do seu próprio rei e manda uma carta falando, olha, cura esse meu comandante, porque ele é muito importante, aquela questão toda. E ele vai para a casa do profeta, para dizer assim, olha, profeta, eu estou aqui para ser curado por Senhor. Eu estou aqui porque uma menina me falou que o Senhor é profeta, o Senhor pode fazer. E aí esse profeta também representa a igreja. Porque na verdade o profeta ele não vai receber. O profeta ele não vai receber o comandante, o importante. Ele simplesmente manda o seu empregado para falar assim, olha, manda ele mergulhar, se lavar 7 vezes no rio. Manda ele se lavar nesse rio em Jordão. Manda ele se lavar 7 vezes lá, porque aí sim ele vai ser curado. Aí você vê a indignação de alguém que é poderoso, de alguém que pode todas essas coisas, de alguém que tem todo o poder, para falar assim, eu achei que você poderia pelo menos sair da sua casa, colocar a mão na minha cabeça, poderia vir e me receber, mas nem isso você fez. E nem isso você pôde fazer. Mandou um empregado. E não existe rios mais limpos, não existe outros rios, porque este rio, porque este e não outros. E ele fica indignado, porque ele achou um maltrato, ele achou falta de um desprezo tamanho. Ele não receber um comandante como ele importante era. Eliseu ele não recebe esse comandante, ele simplesmente dá uma ordem, mas ele não aceita. E aí nós vemos que hoje a igreja é como essa menina, hoje a igreja é como esse profeta que tem uma palavra de cura. Que tem uma palavra onde que estava dizendo, olha, existe uma cura. E a cura é mergulhar 7 vezes no rio. Mas aí muitas pessoas elas não querem ouvir, porque esse rio representa o evangelho. Esse rio, ele representa o evangelho verdadeiro. Porque quando Naamã ele chega para o profeta e ele fala assim, olha, não existe outro rio, outros rios mais limpos, porque este rio. Porque esse rio que eu tenho que ir e não em outros rios. Sabe de uma coisa, eu falo aqui para você, evangelho, e falo para todo mundo que está ouvindo que também não é evangelho. Existem vários evangelhos sendo pregados, mas só um é verdadeiro. E é nesse rio, é nesse evangelho que você vai ter a cura. E é nesse rio, e é nesse evangelho verdadeiro que você vai ter a cura. Mas muitas pessoas olham para esse evangelho assim como Naamã e falam, mas não existe outro evangelho? Não existe um evangelho mais fácil? Não existe um evangelho mais tranquilo? E aí Deus fala o seguinte, se você quer ser curado, é só um evangelho que tem. E Naamã ele olha para aquele rio e fala, não vou entrar nesse rio. Eu não vou entrar nesse rio porque esse rio é sujo, porque esse rio não é o melhor rio. E existem muitas pessoas fora da igreja e dentro da igreja que estão falando, eu não vou entrar nesse evangelho porque esse evangelho é muito difícil. Esse evangelho é muito complicado. Esse evangelho é muito para mim. Esse evangelho ele me cobre muito, ele me cobra muito. Mas uma coisa eu te falo hoje, se não for nesse evangelho, não existe cura. Se não for nesse evangelho, não existe cura. É por isso que Naamã fala assim, que Eliseu fala o seguinte, olha, é nesse rio. Ele poderia ter escolhido totalmente outros rios, mas ele fala, é nesse rio. E além de ser nesse rio, você vai mergulhar 7 vezes. Você vai ter que mergulhar 7 vezes nesse rio. Além de fazer ele mergulhar no rio que ele não queria, ele teria que mergulhar 7 vezes naquele rio. Isso para mexer com o seu orgulho, isso para mexer com o seu caráter, isso para mexer com o seu eu. E é isso que o evangelho faz.
Além de falar, olha, você quando entrar no evangelho, você vai ter que entrar 7 vezes mergulhando. O 7 significa o quê? Plenitude. Existem pessoas querendo entrar no evangelho, entrar apenas no joelho, apenas... Não, irmãos, para você entrar no evangelho, você tem que entrar completo. Porque é só quando você entra no completo, você é curado. Existem pessoas que querem entrar no evangelho e falam assim, ó, Senhor, até essa parte aqui eu vou, mas isso eu não faço. Senhor, até aqui eu vou, mas isso eu não faço. E aí Deus fala o seguinte, olha, para você entrar no evangelho, para você entrar nesse rio, você tem que mergulhar 7 vezes. Ah, porque mistério é esse, Senhor? De mergulhar 7 vezes? Porque Naamã tinha que mergulhar 7 vezes, porque uma vez só não era o suficiente. E Deus manda uma mensagem para evangelho e para quem não é. Deus tem cura para você. Mas você tem que entrar no evangelho verdadeiro, que é o rio. Você tem que mergulhar nesse rio. E mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Mergulhar 7 vezes nesse rio. Se nós podemos dar um título para essa pregação, para mergulhe. Um título para essa pregação vai mergulhe. E mergulhe. E mergulhe 7 vezes. Porque tem pessoas entrando no evangelho e achando que o evangelho é só uma coisa rasa. E aonde que Deus está falando? É tempo de você mergulhar. E mergulhar. E quando você mergulha mais, porque o evangelho ele só é pleno quando a gente deixa Jesus realmente todos os dias, plenitude, completo, todos os dias, ministrando e entrando nesse evangelho. Porque aí, como Naamã, ele foi mergulhar querendo a cura do seu corpo, mas quando ele sai, ele tem a cura do corpo e a cura da alma. Amém. Glória a Deus. A cura do corpo e a cura da alma. E é isso que o evangelho verdadeiro faz. Existem pessoas querendo entrar nesse rio e falam, eu até entro, mas eu vou entrar do meu jeito. Eu vou mergulhar a quantidade que eu quiser. Eu vou mergulhar da minha maneira. Mas a ordem do Senhor, assim como foi para Eliseu, olha, mergulha no evangelho. E quando você mergulhar, mergulha por completo. Mergulha 7 vezes. Porque vai ser na 7ª vez que você vai ser curado completamente. Porque não vai falar que Naamã saiu dali com o seu braço apenas curado, com sua perna e os seus braços. Ele fala que todo o seu corpo estava curado, sua pele toda estava curada. E que ele achava que só a sua pele estava curada, mas a partir do momento que ele saiu daquelas águas, o seu coração, ele foi curado. Eu vou pregar aqui sobre um evangelho verdadeiro. Um evangelho onde que muitas pessoas estão olhando com desprezo e falando assim, nessas águas eu não mergulho. Nessas águas eu não vou mergulhar. Mas são dias como esse que nós estamos vivendo, que pessoas estão vendo a menina e pessoas estão ouvindo profetas e por causa de necessidades, eles vão mergulhar. E quando começar a mergulhar, vão ter que mergulhar 7 vezes. E a sua vida nunca mais será a mesma. Creia nisso, porque existe um rio onde que Deus quer curar a sua vida. Às vezes você está tão preocupado em fazer, em buscar, e Deus está falando assim, mergulhe nesse rio. Igreja, nós somos os profetas, e Deus está usando a minha vida nessa noite para falar, existe um rio. Assim como falou na vida do profeta Eliseu, vá e mergulhe neste rio. Você que está atribulado, você que está angustiado, você que está... É esse evangelho que cura. É esse evangelho que transforma. É esse evangelho que toca no corpo, alma e espírito. Mas para isso é necessário você mergulhar. Naamã, ele ficou resistente. Falando o seguinte, eu não vou mergulhar. Os seus servos tiveram que chegar para ele e falar assim, mas se tivesse pedido algo mais difícil, você não iria? Vai, já está aqui, faz isso. E com muito custo ele vai mergulhando uma. Ele vai mergulhando 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E ele só é curado porque ele mergulha a 7ª vez. Existem pessoas dentro da igreja doentes, porque não deixa mergulhar 7 vezes. Porque o mergulhar no Rio Jordão, mergulhar nesse rio, é você matar a sua carne. É você matar muitas vezes o seu orgulho. É Deus mexer no seu caráter, mexer dentro de você e falar assim, ó Deus, pode fazer, pode agir, porque Naamã teve que confiar, Naamã teve que engolir o seu orgulho
engolir toda a sua vaidade, engolir tudo que ele achava, que pensava, engolir isso tudo para falar assim, seguinte, olha, para eu ser curado, eu não posso olhar para o meu orgulho. Para eu ser curado, eu tenho que parar de olhar pro racional e olhar pro espiritual. Para eu ser curado, eu tenho que mergulhar. Então a mensagem de hoje, nessa noite, é o seguinte: mergulhe. Esses dias que você está passando de quarentena, mergulhe. Mergulhe nos rios, mergulhe no evangelho, que é a salvação para a sua vida. Mergulhe nesse evangelho que vai trazer transformação para a sua vida. Vivemos dias onde que as pessoas estão começando a dar ouvidos, porque o desespero ele faz isso. Quanto que Naamã, no seu juízo natural, ia dar ouvidos para uma menina. E de repente, ouvidos para um profeta de um povo inimigo. Existem pessoas que podem estar nos ouvindo, que nunca achou que ouvir uma mensagem evangélica ou tinha um preconceito. Um preconceito de tudo que era cristão, de tudo que era evangelho. E aí, nesse período, você está deixando Deus agir. E você que está nos ouvindo, Deus menino no seu coração, mergulhe. Mergulhe, porque quando você mergulhar uma, você vai mergulhar a segunda. E Deus vai te levando você mergulhar e mergulhar. E quando você mergulhar a sétima vez, você vai ver que você não é a mesma pessoa. Você vai ser purificado pelo Senhor. E essa é a purificação que nós precisamos. Existem muitas pessoas desesperadas querendo uma cura, querendo calma, querendo paz, mas quando elas buscarem por essas águas, quando elas buscarem por essa paz, Deus vai dar o completo, porque Deus é plenitude. Amém. Porque Deus, Ele é o completo em nossas vidas. Mas para isso, é necessário que nós possamos deixar. É necessário que nós possamos deixar e falar: Senhor, eu vou mergulhar 7 vezes. Eu vou deixar o Senhor me tratar. Eu vou ser esse evangelho que transforma. Evangelho, eu vou deixar essas boas novas, que é a tua vontade. O Senhor faz tudo em mim. Porque tem pessoas que falam assim: Senhor, eu vou no seu evangelho, mas nessa certa área não mexe não. É como a história que nós vemos do jovem rico, aonde que vai dizer que ele faz tudo certo, mas aí o Senhor fala assim: vende tudo que você tem, teus pobres, e me segue. Me segue. E aquele jovem rico fala assim: me pegou aonde que doía. Me pegou aonde que eu não estou curado ainda. O evangelho, muitas pessoas elas não querem entrar, porque o evangelho verdadeiro, você olha e fala assim: é muito difícil. Assim como Naamã olhou para o Rio Jordão e falou assim: será que não existe outros rios mais limpos? E existem pessoas que olham para o evangelho e falam: será que não existe um evangelho mais fácil? Existe um evangelho, mas é um evangelho onde as pessoas estão pregando, onde muitos pastores, onde muitos líderes estão pregando, mas não é um evangelho que cura. É um evangelho que engana. É um evangelho mentiroso. Um evangelho onde fala que você vai ter tudo. É um evangelho onde fala que você vai conquistar tudo. É um evangelho onde fala que você não vai passar por dificuldades. Mas o evangelho verdadeiro é o evangelho que vai trazer cura para a sua alma, para o seu espírito. Um evangelho que vai trazer verdade, transformação. E é esse evangelho que nós precisamos. O evangelho que nós digamos assim: Deus, tem que ser nesse rio mesmo. Você lembra a época que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você foi resistente. Sabe por quê? Porque você olhou para o rio. Você olhou para o evangelho, você olhou para tudo aquilo que foi ministrado. Você falou: eu não consigo. É muito difícil entrar nesses rios. Mas aí quando o Senhor te colocou a certeza, se você mergulhar 7 vezes será curado, você entendeu isso. E você mergulhou, e quando você mergulhou a primeira, quando você mergulhou a segunda, quando você mergulhou até a 7ª vez, você saiu curado. E você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma criatura, nova criatura você é. Mas tem pessoas que infelizmente tentam a casa do Senhor, mergulhar a primeira até a 2ª vez, mas não deixa e não mergulha mais. Deixaram de mergulhar. E aí Deus fala assim: por que você não mergulha mais? Por que você não continua mergulhando?
Por que você não continua? Porque eu falei 7 vezes. Eu não falei para você parar. Eu não falei para você desistir, para mergulhar 7 vezes. Então continua mergulhando e continua mergulhando, porque o evangelho é isso. Só existe cura para quem persevera. Só existe transformação para quem não desiste. Mas tem pessoas com tempo de caminhada estão começando a desistir da sua caminhada porque o mergulhar não é fácil. O mergulhar não é fácil, mas quando você mergulha, você é curado. Você é curado. Existem pessoas que ainda estão com lepra porque não deixou Deus fazer a obra por completo. O 7 significa plenitude. Porque muitas vezes nós vemos essa passagem e a gente não entende. Por que apenas esse rio? E por que 7 vezes? E Deus tem um sentido espiritual para nossas vidas. Dizendo o seguinte, tem que ser esse rio, esse é o único rio, porque existe apenas um evangelho. E tem que ser 7 vezes porque é plenitude. É por completo. O evangelho não faz nada pela metade. Deus ele não faz nada pela metade. Quando ele faz, ele quer fazer por completo. Ele quer transformar tudo em nós. E Naamã, quando ele sai do rio, ele não sai prepotente. Ele não sai a mesma pessoa. Ele sai falando assim, olha, eu sei que agora existe um Deus e é o Deus de Israel. Eu sei e eu profetizo em nome de Jesus, quando você sair desse rio, Deus vai curar tudo que te atrapalha a estar perto dele. Ele vai tirar a vaidade, ele vai tirar o orgulho, ele vai tirar toda essa prepotência, ele vai tirar tudo que te atrapalha a estar perto dele, porque é isso que ele faz, o evangelho ele faz isso, ele transforma as pessoas. É por isso que a palavra do Senhor fala, aquele que mentia não mente mais, aquele que falava, aquele que fazia coisa errada não faz mais, porque agora nós somos lavados por este rio, nós mergulhamos 7 vezes, e quando nós mergulhamos 7 vezes, não existe mais espaço para isso. Naamã, ele sai daquelas águas falando, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu posso voltar para a mesma terra. Eu posso até, obrigado, adorar outros deuses, mas o meu coração está em Cristo. O meu coração está em Deus agora. E assim comigo e contigo, querido. Quando a gente mergulha 7 vezes, a gente sai desses rios falando assim, gente, eu não sou mais o mesmo. Porque se fosse em outra época, eu tomava uma decisão diferente. Se fosse uma outra, eu tomava uma outra escolha. Mas aí você se expanda com você mesmo. Você vê em você mesmo alguma transformação tão grande. Porque aí você entende, eu deixei, eu mergulhei. E eu não parei na 5ª vez, não parei na 6ª, eu fui até a 7ª e eu tô deixando, eu tô mergulhando, porque todos os dias nós somos transformados. Todos os dias nós somos transformados. Mas aí você que está me escutando nessa noite, às vezes assim como Naamã, você está começando a escutar outras vozes. Porque nesses dias existem tantas pessoas falando tantas coisas, mas ninguém trazendo paz, muito pelo contrário, trazendo mais confusão, trazendo mais problema, trazendo mais angústia. Mas aí a igreja ela tem uma palavra. A igreja ela é a menina, ela é o profeta, aonde que ela encaminha para a salvação, onde que ela encaminha para o reino, ela encaminha para o evangelho verdadeiro. E nós não vamos ministrar apenas uma cura física, porque isso é muito pouco diante de um Deus que nós servimos. O nosso Deus é pleno. O nosso Deus tem um evangelho que é pleno, que toca no corpo, alma e espírito. E esse Deus, ele quer tocar em vidas. Amém. Ele quer proteger a sua vida, sim. Ele quer proteger o seu corpo, sim. Mas acima de tudo, ele quer curar o seu espírito, ele quer curar a sua alma. Ele quer, assim como Naamã, ele vai sair transformado. Ao ponto de falar assim, o meu Deus é o Deus verdadeiro. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Agora eu sei quem é o Deus verdadeiro. Ele quer mudar mentes, ele quer mudar corações, porque ele usa desses momentos para mostrar, eu te curo, eu te protejo, mas eu sou um Deus pleno. Mas para isso, mergulhe. Para isso, mergulhe, e mergulhe, e mergulhe. E Deus vai ter que tocar muitas vezes no seu orgulho. E Deus muitas vezes tem que tocar onde que dói. Sabe onde que doía para Naamã? O seu orgulho. Porque para alguém que era
muito poderoso, alguém que era um guerreiro, alguém que era um comandante de um exército poderoso, alguém que era tão aclamado por todos. De repente ele pega uma lepra, de repente ele depende dos seus inimigos, de uma menina, de uma palavra de uma menina e da palavra de um profeta que nem ele mesmo conhecia, de um povo inimigo. E ele teve que engolir o seu orgulho e teve que mergulhar uma, mergulhar duas, mergulhar 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E só depois da 7ª vez ele foi curado. Ele foi curado. Sabe de uma coisa? Às vezes nesses dias você está com o coração contrito, falando assim: nossa, estou gostando tanto dessas palavras. E tô indo nos seus caminhos, Senhor. E estou esforçando nesses dias. Mas e depois, quando voltar, você vai continuar mergulhando? Você vai continuar nessas águas, porque ainda continua um mergulho. Deus ainda ministra sobre corações. Eu quero que vocês ainda continuem mergulhando, porque eu tenho mais para fazer na sua vida. O que ele faz, ele é completo. O que ele faz, ele toca na família, ele toca no financeiro, ele toca no espiritual, ele toca. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Porque as demais coisas, essas coisas, as outras coisas, ele vai acrescentar. Mas buscai a ele em primeiro lugar, porque ele tem que ser o primeiro. Mas quando a gente mergulha nesse evangelho, a gente começa a ter a prioridade de entender que ele é o primeiro. Ele é o centro. Ele é tudo em nossas vidas. Na mãe, ele deixa um exemplo para nós. Que as dificuldades, ela vem sobre o pobre, ela vem sobre o rico. Ela vem quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Ela vem para aquele que tem um bom trabalho, que não tem um mau trabalho. Ela vem para todos. E chega a certo momento onde que Deus ele usa desses momentos para mostrar: olha, eu sou o Senhor de todas as coisas. Então muitas vezes pega o seu orgulho, pega toda a sua vaidade e deixa eu ministrar no seu coração. Deixa eu ministrar a cura de tudo. Não apenas a cura do corpo, mas a cura da alma, a cura do espírito. E nesses dias a igreja tem que se levantar como um profeta para dizer para Naamãs que estão nos ouvindo: vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vai mergulhar 7 vezes porque a cura está lá. A cura não está em eu colocar a mão na sua cabeça, não. A cura não está simplesmente... A cura está em você mergulhar 7 vezes. E são nesses dias onde que Deus está ministrando, através dessas ministrações. Mergulhe 7 vezes. Mergulhe 7 vezes. Porque o rio continua aí. O evangelho continua sendo ministrado. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas por um evangelho mentiroso. Mas existe um evangelho que está sendo ministrado, existe uma igreja atrás da igreja, a igreja verdadeira, que ministra o evangelho verdadeiro. E é esse evangelho que vai trazer cura. Cura para a salvação, cura para a libertação. Então, nesses dias, as pessoas muitas vezes não querem escutar esse evangelho. As pessoas não querem ser ministradas. Ele olha para esse evangelho como Naamã olhou para o Rio Jordão. Mas não existe outro. Não existe uma palavra mais fácil. Não existe um evangelho mais fácil. Não existe um caminho mais fácil. E por causa de tantas pessoas procurando caminhos mais fáceis, existem muitas igrejas, existem muitas pessoas que estão oferecendo um outro evangelho, um evangelho que não traz cura. Um evangelho que a pessoa até mergulha, mas a lepra não sai. Mas não é curado da lepra. Quer que sua lepra seja curada? Então mergulhe no rio que o Senhor está mandando. Mergulhe no evangelho. Mergulhe nas boas novas. Mergulhe nos mandamentos do Senhor. Porque é só nele que nós encontramos a salvação. Só nele que nós encontramos a salvação. Quando o Senhor vai falar para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Nicodemo: será que eu preciso nascer da minha mãe outra vez? Como é que eu posso entrar na barriga da minha mãe outra vez? E ele não entendeu que, na verdade, ele precisava deixar o Senhor tratar. E ele matar sua carne, matar o seu eu e viver de novo, e nascer de novo.
E muitas vezes o Senhor está ministrando, é necessário você nascer de novo. Nascer nessas águas do Evangelho, que transforma, que cura, que liberta. E nessa noite eu venho como um profeta, assim como o profeta Eliseu foi um canal de Deus para Naamã. Eu quero ser um canal de Deus para sua vida. Se você quer cura, existe uma cura. E a cura verdadeira está no Evangelho de Deus. Naamã, ele foi lá querendo, desesperado. Porque quando nós estamos desesperados, a gente procura em lugares que a gente achava que não iria procurar. A gente procura em pessoas que a gente achava que nunca iria procurar. A gente escuta pessoas que achava que nunca iria escutar. Mas aí, quando a gente dá oportunidades para ouvir a menina, quando a gente dá oportunidades para... e a gente faz e obedece à voz do profeta, a gente recebe a cura. Mas a grande verdade é que até mesmo dentro da igreja o profeta está falando, mergulha 7 vezes. Mas as pessoas estão falando, não vou mergulhar nesse rio. E se eu for mergulhar, eu vou mergulhar apenas umas vezes, que já é mais que o suficiente. Esquece que não é a voz do profeta, mas é a voz de Deus para dizer, se você quer cura, você tem que mergulhar nesses rios. Porque não existe cura a não ser no Evangelho. Não existe cura para quem tem apenas boa vontade. Não existe cura simplesmente para alguém que, eu sou bonzinho. Não, irmãos, existe um Evangelho. O Evangelho verdadeiro, que nos leva para a salvação. E eu, como representante do Senhor, tenho que preservar esse Evangelho verdadeiro. É por isso que eu te falo. Você que está me escutando, existe apenas um Evangelho. E esse é o Evangelho de Cristo, as boas novas, que traz a salvação das nossas vidas. A salvação. Ele faz por completo, ele cura também o corpo, com certeza, ele cura a sua família, ele traz libertação, ele faz tudo completo. Mas a obra maior que ele quer fazer na sua vida é curar a sua alma, curar o seu espírito. E a pergunta que Deus faz nessa noite, você vai ser resistente e não mergulhar? Ou você vai deixar como Naamã deixou e você vai mergulhar 7 vezes? Tem que mergulhar 7 vezes, irmãos. Porque Deus, o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor para essa noite é o seguinte: você só vai haver cura para sua vida se você mergulhar 7 vezes. É por isso que dentro da casa do Senhor existem pessoas mais diferenciadas. Assim como também o próprio Jesus andando nessa terra tinha os seus que eram mais diferenciados, que gostavam de estar mais na presença do Senhor e faziam e davam mais razão para o Senhor e obedeciam mais a Ele. Assim também existe na igreja aqueles que obedecem mais ao Senhor, aqueles que amam mais o Senhor, aqueles que mergulham mais. E na casa do Senhor existem pessoas que você vê que são mais diferenciadas, não é porque são perfeitas, é porque decidiram continuar mergulhando. Porque estão dando a ordem, estão dando ouvidos à ordem do profeta. É para continuar mergulhando, até dar 7 vezes, continuar mergulhando. Mas existem pessoas que no 6º mergulho estão levantando e estão vendo que ainda está com lepra. E para. E para. Naamã, imagina comigo Naamã mergulhando a primeira vez. E quando ele levanta, está com lepra ainda. Ele mergulha a 2ª vez. E quando ele levanta, ainda continua com lepra. Ele mergulha a 3ª vez. E ele levanta e fala assim, ainda estou com lepra. No Evangelho é assim também, irmão. Tem momento que a gente insiste tanto, mas a gente permanece muitas vezes no mesmo erro. A gente fica muitas vezes, Senhor, por que eu continuo errado nessa mesma questão? Mas aí Deus fala para mim, para a sua vida, persevera. Persevera. E Naamã ele teve que perseverar. Na 3ª ele continuava com a lepra. Na 4ª ele continuava com a lepra. Na 5ª ele continuava. Mas chegou uma 7ª vez que ele falou, estou liberto. Estou curado. Existem muitas pessoas que querem aceitar Jesus apenas quando estiver curado já. Mas aí fala assim, mergulha primeiro. Mas é muito difícil. Eu estou tentando e não consigo. Você não consegue porque ainda você está na 3º mergulho e você ainda parou, você parou. Sendo que a ordem do Senhor é o seguinte, mergulhe e continua mergulhando, porque eu estou nas águas e eu vou curar. O Evangelho verdadeiro ele cura, mas basta eu ter perseverança.
Às vezes você que está assistindo está no vício. Eu falei assim, já tentei de tudo. Ah, já fiz de tudo e eu não consigo, e eu me esforço, eu estou escutando as ministrações, e eu estou tentando, mas Deus ministra no seu coração essa noite, continua perseverando, porque você está mergulhando, e Deus está vendo a sua intenção, e no sétimo mergulho, Deus vai te curar. Às vezes você tá com o seu caráter, você, eu quero mudar isso, eu quero parar de ser mentiroso, eu quero parar com esse meu caráter, eu quero parar com isso, mas eu não consigo. Deus, menino, no seu coração, continua mergulhando nessas águas que Ele vai te curar. Não é da noite pro dia que o evangelho muda, é necessário perseverança. É necessário perseverança. E assim como Naamã só é curado quem obedece, quem se esforça e quem é perseverante. Porque quando você sair dessas águas, você vai ser purificado. Você vai ser curado. Mas tem pessoas parando no meio do caminho. Porque mergulhar 7 vezes no Rio Jordão não é fácil. Mergulhar 7 vezes nesse evangelho dói. Porque Deus mostra os nossos defeitos. Deus nos coloca um espelho na nossa frente para mostrar quem nós somos. E aí muitas vezes dói. Dói a gente olhar como a gente é pequeno, como a gente comete coisas e erros tão pequenos, como é que a gente comete erros tão bobos, como a gente troca, a gente escolhe pessoas, faz decisões tão ruins. E a gente insiste ao ponto de falar assim, gente, eu estou tentando e eu só tomo decisão ruim. E aí Deus fala assim, olha, continua mergulhando, continua perseverando. Porque você vai ver que eu tenho poder para libertar. Você vai ver que eu tenho poder para curar. Mas para isso é necessário você mergulhar. Então a palavra do Senhor nessa noite é a seguinte. Quer curar? Quer ser curado? Mergulhe. Mergulhe. Porque essa é a palavra do Senhor. Só é curado quem mergulha. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, do mundo. E eu creio, irmãos, eu creio sinceramente, queridos, que depois desses dias, muitas pessoas, elas nunca mais serão as mesmas. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir ministrações, seus corações a princípio vai estar incontrito, vai estar angustiado e vai estar recebendo, mas depois que passar por esses dias vão dar a mesma coisa. Mas eu creio que existem pessoas que nunca mais serão as mesmas. E que você seja essa pessoa que se deixa mergulhar, essa pessoa que fala assim, Senhor, eu quero. Eu sei que eu não sou perfeito. E eu não vou colocar desculpa de eu não ser perfeito para eu não continuar trabalhando, continuar esforçando. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço e refaço. Mas isso não era desculpa para ele não continuar buscando em Deus o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento em Cristo. Existem pessoas falando, mas eu sou errado mesmo, eu faço tudo errado mesmo, e por isso eu vou parar de mergulhar. A palavra do Senhor nessa noite para o nosso coração é a seguinte, continua mergulhando. Porque a perseverança, ela vai trazer cura para a sua vida. Às vezes pode ser que você estava querendo escutar uma outra palavra, uma outra coisa. Mas, assim como Naamã escutou uma palavra que ele não queria escutar, escutou uma ordem que ele não queria escutar, nessa noite Deus ministra sobre corações que muitas vezes não querem receber isso, mas que é a ordem do Senhor. Mergulhe 7 vezes. Porque Naamã olhou a ordem de Eliseu e ele não queria. Ele tinha um preconceito. Ele olhava para aquele rio e falava, por que entrar nesse rio ainda mais 7 vezes? Não queria ouvir e não queria receber essa ordem. Às vezes está me escutando e fala assim, nossa, é tão difícil. É tão complicada essa palavra. Essa ordem é muito difícil. Mas ele continua ministrando sobre corações. Se você quer ser curado, só há um caminho. É mergulhar nesses rios que é o evangelho. E tem que ser 7 vezes. Ah, mergulhei uma, tá bom demais. Não, é 7 vezes. Ah, mergulhei 6,5. Não, é 7 vezes. Você mergulhe nesse rio, porque na 7ª vez você vai ver que Deus vai te curar.
e você não será mais a mesma. Eu profetizo em nome de Jesus que você, depois desse 7º mergulho, você será um filho melhor. Você será um marido melhor. Esposo, vocês serão esposas melhores. Sua vida vai ser transformada, porque depois do 7º mergulho você vai entender o que é o Evangelho. Você vai entender que aquilo que te atrapalhava, aquilo que te impedia, não vai te impedir mais, porque você vai ser totalmente diferente. A palavra do Senhor para mim e para a sua vida: mergulhe nesse rio. Mergulhe, porque ele tem cura para a minha e para a sua vida. ABP, quem precisa mergulhar? Todos nós precisamos mergulhar e continuar mergulhando, porque ele continua curando, e continua libertando, ele continua fazendo. Que nessa noite você possa receber essa palavra, que você, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem direta, você possa ter entendido a mensagem do Senhor. Não existe cura a não ser através do Evangelho. Não existe outra cura a não ser através do Evangelho de Cristo. E nesses dias nós vemos como nós somos dependentes do Senhor. E graças a Deus que existe uma igreja que se levanta como essa menina e como esse profeta para encaminhar para o destino, para o rio, que é a cura, para o Evangelho, que é a cura. A igreja verdadeira, ela continua ministrando a cura. A cura. A cura da alma. A cura do caráter. A cura de dentro de nós. E essa cura que mais nós estamos precisando. E o nosso Deus é pleno. E quando nós sairmos desses rios, a gente vai ter uma noção totalmente diferente de quem é o Senhor em nossas vidas. De quem é o Senhor. Naamã nunca mais ele foi o mesmo. Naamã, ele foi tocado de um jeito que nunca poderia ter sido, nunca poderia ter entendido. Ele foi lá procurando a cura do seu corpo. Ele conseguiu a cura do seu corpo. Mas a palavra dele, depois que ele saiu do rio, não era do seu corpo, mas era da sua alma. Porque quando ele fala, existe um Deus, ele está glorificando ao Senhor, e ele sentiu, e a sua mente e o seu coração foi transformado. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer mostrar para a sua vida que ele é o Senhor. E ele quer trazer cura para a sua vida e para a sua casa. Ele quer tirar essa depressão. Ele quer tirar essa angústia. Ele quer tirar esse medo. Ele quer tirar essa doença. Ele quer tirar todo o preconceito. Ele quer trazer cura sobre os corações. Creia nisso, querido. Porque quando você crer, acreditar e deixar ele ministrar no seu coração, e deixar e obedecer e perseverar nesse mergulho, ele vai curar. E ele vai fazer. Pepe, como é que você sabe disso? Porque eu fui curado. Porque se eu estou ministrando para você aqui, não é porque eu sou perfeito, porque um dia eu fui Naamã. Porque um dia, todos nós cristãos, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, também foi Naamã. Orgulhosos, preconceituosos, cheio de vaidade, cheio de prepotência. Falar, ninguém me manda, ninguém fala. Mas aí, olhou para dentro de si mesmo e falou assim, se eu não mergulhar, eu vou continuar a mesma coisa que eu estou, eu vou continuar com lepra. Então eu tive que tomar uma escolha, assim como muitas pessoas também tiveram que tomar uma escolha. Ou eu mudo, ou eu continuo com lepra. É por isso que eu decidi, como muitas pessoas também decidiram. É melhor obedecer e ser curado do que permanecer do jeito que eu estou. Saiba de uma coisa, Deus tem cura para você. Deus tem cura para essa sua lepra sua. Mas é necessário você deixar. Esses dias de reflexões, faz uma autoanálise de você mesmo, lógico, né? Uma autoanálise. E deixa Deus curar. E deixa Ele fazer. Mergulhe no Evangelho de Deus. No Evangelho verdadeiro. Amém, querido? Eu quero orar contigo. Eu quero orar para que Deus possa ter ministrado no seu coração e tirar todo preconceito. Tirar tudo que fala assim, não, mas eu não preciso. Ah, mas eu já mergulhei, eu não preciso. Deus vai te mostrar
que você precisa mergulhar a 7ª vez. Deus vai te mostrar que você continua precisando mergulhar porque existem questões que ainda você não foi curado. Porque você ainda está judiando, você ainda está maltratando pessoas, a sua palavra ainda machuca, você ainda não perdoou pessoas, e aí Deus está falando, você ainda não está curado porque você não está dando o 7º mergulho. Você não está deixando mergulhar por completo. E Deus, o Evangelho, ele é pleno. Ele só pode ministrar na minha e na sua vida quando a gente deixa ele nos pegar por completo. Que Deus nos pegue por dentro, por completo. Que nenhuma área fique incompleta, porque Ele quer fazer tudo novo em nossas vidas. Tudo novo em mim e em você. Para isso é necessário. Deus, faz completo. Vou mergulhar 7 vezes. Vou mergulhar, vou continuar mergulhando. A ordem do Senhor e a ministração nessa noite é: mergulhe. Mergulhe nesse Evangelho. Feche teus olhos onde você está e deixe o Senhor ministrar no seu coração. Deixa Ele abrir a sua mente. Deixa Ele trazer a realidade de que você precisa mudar. Daquilo que você precisa fazer novo. Voltar e mergulhar de novo. Se levante e veja que você ainda continua com lepra. Porque só quando a gente tem a consciência que a gente continua ainda com lepra, que a gente está o próximo mergulho. Porque Naamã, se ele mergulhasse a primeira vez e não tivesse curado, talvez ele ia parar. Se mergulhasse a terceira vez e fique tinha curado, ele ia parar, mas não era. Ele levantava e via que estava ainda com lepra. Levantava e via que estava com lepra ainda. É por isso que você precisa se levantar desses rios e fazer assim: estou com lepra ainda. E ainda estou com lepra. Que nós possamos ser sinceros conosco mesmo. Se você não for ser sincero contigo, pergunta a sua esposa: esposa, eu estou com lepra ainda? Filhos, pergunta aos seus pais: estou com lepra ainda? Porque eles estão vendo claramente, se você não está vendo, eles estão vendo claramente qual é a lepra que ainda precisa ser curada. Se você não conseguir ser sincero com você, pergunte quem está do seu lado, que consegue ver a lepra que está em você. Mas que em nome de Jesus, você possa mergulhar. O moço rico, ele achou que era perfeito, ele achou que estava curado. E aí Deus mostrou para ele qual é a lepra dele. A sua lepra é o seu dinheiro. A lepra é a sua riqueza. Mas ele não deixou ser curado. Ele não deu o 7º mergulho. E você, qual é a lepra ainda? Qual é aquilo que te impede ainda? O que falta você mergulhar a 7ª vez para ser curado? Deixa ele fazer. Não seja como esse moço rico que era muito abençoado, fazia tudo certo. Mas na hora de mostrar quem era o seu Senhor, ele mostrou que Mamon era o seu Senhor. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. E que Ele possa curar e mergulhe nesses rios que é o Evangelho verdadeiro. Porque só aí você vai ter cura. Feche teus olhos assim. Senhor Deus, eterno Pai. Deus, nesses dias de pandemia, de tantos problemas, a igreja se levanta como uma menina e como um profeta para mostrar não apenas uma paz, não apenas uma cura para o corpo, porque o nosso Deus é um Deus pleno. O nosso Deus, ele é um Deus pleno. Ele é um Deus completo. Ele é um Deus onde toca no corpo, alma e espírito. Então, se você deixar e se você perseverar, Ele vai te curar. E quando você sair desses rios, quando você sair desse evangelho, quando você estiver nesse evangelho, você vai ver que Ele faz tudo novo, que Ele limpa, que Ele transforma, e você nunca mais será mesmo, assim como Naamã nunca mais foi o mesmo, você também nunca mais será o mesmo, porque eu falo como experiência própria, aqueles que deixaram falam como experiência própria, nunca mais foi o mesmo, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que gritava não grita mais, aquele que falava mal não fala mal mais, porque um dia mergulharam no rio, que é o evangelho verdadeiro, e foram transformados por esse evangelho que cura, esse evangelho que transforma. E é nesses dias,
E é nesses dias que o Senhor quer transformar a nossa nação e o mundo. O mundo precisa ser curado. O Brasil precisa ser curado. Verdade, Pai. E são nesses dias que Naamã começa a ouvir a voz da menina e a voz do profeta. Isso é nesses dias que a menina, que o Naamã começa a dar ouvidos para aqueles que nunca poderia dar ouvidos se fossem em dias normais. Existem pessoas que estão dando ouvidos agora porque estão em dificuldades e é a oportunidade de nós ministrarmos o rio, o evangelho verdadeiro que cura e que transforma. E eu como ministrante e como representante do Senhor, assim como Eliseu, não posso ministrar a não ser um outro rio. Mergulhe nesse rio que é o único rio verdadeiro, o evangelho verdadeiro que transforma, que cura e que liberta. Ele é o rio verdadeiro. Esse é o único rio. Você que está resistente, você que sempre foi resistente ao evangelho. Eu não estou ministrando uma igreja, eu não estou ministrando um templo, eu estou ministrando o evangelho verdadeiro, um evangelho que cura. Existem pessoas que olham para esse evangelho, não existe outro evangelho mais fácil. Não existe, assim como Naamã falou, não existe um outro rio. E existem pessoas, não existe um evangelho mais fácil, que não precisa eu matar minha carne, que não precisa... É tão difícil assim. Mas aí Deus fala, é esse rio. É esse evangelho. E é esse evangelho que Deus tem ministrado na igreja verdadeira. O profeta e a menina continuam ministrando um Deus verdadeiro, um evangelho verdadeiro. Igreja, se levante como essa menina e como esse profeta para encaminhar as pessoas para esse rio. Porque a gente encaminha essas pessoas para esse rio. Mas quando elas chegar diante desse rio, elas vão tomar decisões. Se elas vão mergulhar, e se vão mergulhar quantas vezes. Mas o nosso papel é encaminhar para o rio. O rio é esse. E o mergulhar tem que ser 7 vezes. Mas você vai tomar a decisão se você vai mergulhar 1, 2, ou 3, ou 4 vezes. Mas o seguinte, você só vai ser curado se você mergulhar 7 vezes. Você só vai ser curado se você deixar a plenitude, que é o Senhor, te pegar por completo, te pegar em todas as áreas da sua vida e te curar por completo em nome de Jesus. Porque a ordem é, mergulhe nesse rio e mergulhe 7 vezes. Que o Senhor possa ter misericórdia. Que os nossos corações possam estar humilhados, os corações voltados para o Senhor. Para que possamos ouvir a voz dele dizendo, mergulhe, 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 mergulhe. Olhe para você mesmo e veja que você ainda não está curado, então mergulhe. Porque Naamã ele só conseguiu porque ele olhou para si mesmo e viu que no 3º, nem no 4º, nem no 5º, nem no 6º ele estava curado. Mas depois do 7º, ele viu que a sua vida, que a sua pele estava curada. Deus tem cura para você, querido. Amém. Deus tem cura, não é esse é o meu jeito de ser, é a minha personalidade, não. Deus tem cura para você, mas é necessário você deixar ele tratar esse jeito seu de tratar as pessoas. Deixa ele ministrar sobre o seu coração, deixa ele mudar a sua vida. Porque ele faz tudo completo. Amém. Ele pega o corpo, a alma e o espírito e cura o nosso corpo físico, mas ele cura também o nosso espírito, a nossa alma. Que em nome de Jesus, você possa ter recebido essa passagem, essa ministração, e que ele possa ter falado no seu coração. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus possa ter ministrado no seu coração e que o Senhor possa, nesses dias, continuar ministrando. Você mergulhe. Você vai ser provado. Porque nesses dias muitas pessoas vão ter que conviver. E por mais que seja família, estar no mesmo convívio tanto tempo, não é fácil. Você vai ter que lidar com as imperfeições do próximo. Você vai ter que lidar com as manias do próximo. E você só não vai matar o próximo se você mergulhar nele. Nesses dias nós vamos ser provados.
provados, os pais vão ser provados pelos filhos, os filhos pelos pais, porque o convívio dentro de casa, ele vai mostrar muitas vezes o pior de nós. Mas aí Deus tem misericórdia de nós. E só quem é curado consegue ter paz em casa nesses dias. Consegue falar assim, eu não tenho paz em casa. É nesses dias onde que nós passamos pelas águas, onde nós somos curados, nós conseguimos ficar na mesma casa e continuar tendo paz. Acordar olhando para os mesmos rostos e continuar tendo paz. Tendo as mesmas manias das pessoas e continuar tendo paz. Porque nós mergulhamos nesse rio. E a gente não fica mais incomodado com qualquer coisa. A gente consegue engolir muitas coisas. E a gente consegue ter paz dentro de casa. Que você possa receber essa passagem, essa palavra do Senhor para a sua vida. E que o Senhor possa fazer a gente mergulhar nesse rio. É difícil, mas só tem cura se a gente mergulhar nele. Amém. Fique em paz. Aqui quem falou foi Pedro Paulo, líder de jovens, Tempo do Altíssimo. Que o Senhor possa ter tratado no seu coração, assim como tratou no meu. Amém. Em nome de Jesus. Fique em paz.